Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei a que horas vocês estavam nos acompanhando, mas eu estou aqui para gravar a nossa aula da quinta semana do nosso curso, né? Já estamos aí bem adiantados, já estamos aí com alguns conhecimentos já bem consolidados e eu espero que todos vocês consigam acompanhar bem e lembre-se sempre que nós estamos à disposição para quaisquer dúvidas lá no grupo do WhatsApp, no privado, do modo como vocês quiserem, tá bom? Olha só, aí na tela apresentada, vocês já estão tendo acesso ao que a gente discutiu, ia começar a discutir semana passada, ou desculpa, aula passada, né? Que é a continuação das análises dos textos motivadores. Deixe-me só relembrar para vocês que nós estamos analisando o texto motivador para quê? Para que vocês tenham outra metodologia, certo? De trabalho com os textos motivadores. O que significa isso, Diego? Significa dizer que vocês não vão mais ler texto motivador apenas por ler. Significa que vocês não vão mais olhar um texto motivador da mesma forma como um dia já olharam. Vocês vão ter mais atenção, vocês vão agora fazer leituras dedutivas, vocês vão praticar inferências, vocês vão executar uma série de métodos, né, para que vocês descubram que esse é o nosso fundamental objetivo, para que vocês descubram, literalmente descobrir, né, tirar a coberta do direcionamento textual mais preciso e mais perfeito que você poderia ter a partir de uma coletânea de textos motivadores. Não se esqueçam de que toda coletânea de texto motivador é feita pela banca examinadora, pela banca elaboradora, com o pensamento no caminho textual ideal. Tá bom? É por isso que a gente está aqui fazendo essas análises profundas, para a gente, a partir desses textos motivadores, conseguir deduzir esse percurso textual perfeito e, consequentemente, praticar, né? Colocar em prática. Então, a proposta de agora é a de 2018. A aula passada paramos em 2017 e agora 2018. Só para lembrar vocês, está aqui embaixo, ó, o tema da proposta 2018 é esse aqui, ó, manipulação do usuário, do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Então vamos lá, por partes aqui, fazendo a leitura dos textos motivadores e tentando deduzir o que é que cada texto desse está querendo nos dizer. O texto 1 diz o seguinte: às segundas-feiras pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de músicas que lhes permitem descobrir novidades. Assim como os sistemas de outros aplicativos e redes sociais, este cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. O sistema se baseia em um algoritmo cuja evolução e usos aplicados ao consumo cultural são infinitos. De fato, plataformas de transmissão de vídeo online começam a desenhar suas séries de sucesso, rastreando o banco de dados gerado por todos os movimentos dos usuários para analisar o que os satisfaz. O algoritmo constrói, assim, um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor, que pode avançar até chegar sempre a lugares reconhecíveis. Dessa forma, a filtragem de informação feita pelas redes sociais ou pelos sistemas de busca pode moldar nossa maneira de pensar. E esse é o problema principal, a ilusão de liberdade e escolha que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. Então está aqui um texto de Daniel Verdu, O Gosto na Era dos Algoritmos. Eu vou ler o texto aqui e mais abaixo a gente faz a análise, né? A análise está digitada, a gente lê a análise e vai aprofundando, para não ter que repetir a mesma coisa aqui e lá embaixo, né? O texto 2 diz: nos sistemas dos gigantes da internet, a filtragem de dados é transferida para um exército de moderadores em empresas localizadas no Oriente Médio, ao sul da Ásia, que tem um papel importante no controle daquilo que deve ser eliminado da rede social, a partir de sinalizações dos usuários.
mas a informação é então processada por um algoritmo que tem a decisão final. Os algoritmos são literais. Em poucas palavras, são uma opinião embrulhada em um código. E estamos caminhando para um estágio em que a máquina que decide qual notícia deve ou não ser lida. Eu quero comentar algo que não está em nossa análise e não tem a ver necessariamente com a proposta de geração, mas tem a ver com algo muito mais importante que isso. Essa última frase que tem nesse texto motivador aí. E estamos caminhando para um estágio em que é a máquina que decide qual notícia deve ou não ser lida. Sabe o que isso revela? Isso revela que quando você tem uma perspectiva, uma ideologia, um gosto único pelos fatos, é somente ele que você vai ler. É somente aquela natureza de fatos que você vai ler. O outro lado, o oposto, o diferente, aquilo contra o qual você muitas vezes você não vai ver nunca. Aí você vai dizer, isso é ótimo. Eu não tenho para que estar lendo aquilo que não me interessa. Engana-se. Você está enganado. O nome disso é cegueira. Cegueira, inclusive, proposital. Por quê, professor? Porque você não pode se dar ao luxo de ler, de estudar, de contemplar somente aquilo de que você gosta. Eu estou falando isso do ponto de vista político, principalmente do ponto de vista social, do ponto de vista filosófico e do ponto de vista histórico. Certo? Cafezinho? Estão servidos? Estou falando isso de todos os pontos de vista. Porque não é admissível, certo, que vocês tenham gosto e prazer em apenas ler aquilo que lhe agrada. Isso é, no mínimo, egoísmo, para não ser mais profundo e chamar de analfabetismo. Ok? Então, quando vocês, sempre que entram numa rede social, vocês digitam as mesmas coisas, leem as mesmas coisas, seguem as mesmas hashtags. O outro lado, minha gente, que também tem teor de verdade, e muitas vezes é mais verdade do que você o que estava acreditando, você não vai ver. Qual a consequência disso? Alienação. Ok? Então, dica para vocês. Eu digo isso porque eu mudei muito nesse aspecto e hoje em dia é assim que eu sou. O ecletismo musical, até que eu não sou muito, eu não faço muita questão por ele, não. Não faço a mínima questão, porque é uma questão de arte, é muito subjetivo. Ou seja, você gostar de vários gêneros musicais diferentes e de vários artistas diferentes, isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Pode ficar à vontade para escutar um artista só 200 vezes por dia até você morrer. Entretanto, o ecletismo informativo, esse aí é indispensável. O que é isso, professor? É você escutar quem você gosta e escutar quem você não gosta. É você ler artigo e notícia do lado político de que você gosta e do lado político de que você não gosta, e muitas vezes falando sobre o mesmo fato. Então, nas redes sociais de vocês, notadamente no Instagram, procurem seguir páginas de esquerda, extrema esquerda, e procurem seguir páginas de extrema direita. Procurem seguir páginas de direita centro. Procurem seguir páginas de conservadores e de liberais. Procurem seguir páginas de historiadores de direita, historiadores de esquerda. E um dia, se vocês quiserem, podem me procurar no WhatsApp, perguntar quais são as indicações que eu tenho para dar dos dois lados que eu tenho, tanto de rede social quanto de obra. Isso vai fazer que você amplie os seus horizontes e diga, ó, para esse mesmo fato aqui, fulano disse isso, ciclano disse aquilo. E aí, bicho, o que será, na verdade? Será que não é nenhum nem outro, é um meio termo, que eles não conseguem admitir? Ou será que fulano tem mais razão do que ciclano? Ou será que ciclano falou tanto do ponto de vista do local de fala dele,
que a objetividade ficou distanciada. Para muita gente, para muita gente não, para a maioria da população brasileira, esse raciocínio que eu acabei de delinear é impossível. É impossível. Certo? Isso não tem a ver com sororidade, isso não tem a ver com altruísmo, isso não tem a ver com essa leseira que o povo, todo mundo hoje em dia, empatia, colocar-se no lugar do outro. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de seriedade na coleta de informações. Apenas objetividade. Esqueça sentimento. Eu estou falando de coisa objetiva. Não é colocar-se no lugar do outro para entender uma notícia. Pelo amor de Deus. Isso é uma questão de leitura básica. Certo? Por favor. Então, a recomendação que eu faço para vocês é essa. Beleza? Com base nesse finalzinho aí, que isso não está no nosso módulo, mas eu me lembrei aqui agora e lembrei-me, inclusive, de problemas sérios, né, que já aconteceram, de desinformação, que custa muitas vezes vidas, né, físicas e intelectuais, e me lembrei de falar com vocês sobre isso. Me desculpem aí o parêntese, certo? Texto número 3 está aqui, esse texto é excelente, certo? Nos revela muita coisa. Lembrando que a análise de todos esses textos está mais abaixo depois dos textos que eu vou ler e vou comentar. Por isso que eu não estou falando nada sobre os textos por enquanto. Utilização da internet. 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizaram a internet. Dessas, né, 63,8% homens, 65,5% mulheres. Está aqui o bonequinho do lado que sinaliza, não tem nenhum texto por perto, né? A gente deduz isso. Cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade e 25% das pessoas de 60 anos ou mais utilizaram a internet. Finalidade do acesso à internet. 94,2% enviar ou receber mensagem de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes de e-mail. 73,3% conversar por chamada de voz ou vídeo. 76,4% assistir a vídeos, inclusive programas de séries e filmes. 69,3% enviar ou receber e-mails, correio eletrônico. Né? Dados do IBGE. Internet no Brasil em 2016, lembrando que essa proposta é de 2018. Tá bom? Texto 4 e último. Mudanças sutis nas informações às quais somos expostos podem transformar nosso comportamento. As redes têm selecionado as notícias sob títulos chamativos como Trending Topics ou critérios como relevância. Mas nós praticamente não sabemos como isso tudo é filtrado. Quanto mais informações relevantes tivermos nas pontas dos dedos, melhor equipados estamos para tomar decisões. No entanto, surgem algumas tensões fundamentais entre conveniência e deliberação, entre o que o usuário deseja e o que é melhor para ele, entre a transparência e o lado comercial. Quanto mais os sistemas souberem sobre você em comparação ao que você sabe sobre eles, há mais riscos de escolhas se tornarem apenas uma série de reações a cutucadas invisíveis. O que está em jogo não é tanto homem versus máquina, mas a disputa de decisão informada versus obediência influenciada. Isso é muito sério, é muito mais sério do que a gente pensa. Muito bem, agora vamos começar a nossa análise, depois de lermos os textos motivadores, coletarmos os dados. É importante lembrar a vocês que a primeira leitura dos textos motivadores, ela tem a serventia de que vocês coletem informações, de que vocês reconheçam palavras, entendeu? Ah, não conheço essa palavra aqui não, tenta relembrar, faz alguma dedução, né? Entender o texto em sua superfície. O aprofundamento vem depois. Como, Diego? A partir das relações. Né? É o estabelecimento das relações discursivas entre os textos que vai fazer com que a gente consiga entender melhor o que é que cada texto desse quer encaminhar para a gente. Para começo de análise, vamos acompanhar aqui a leitura.
cabe salientar que, exclusivamente nessa edição de 2018, somente os textos motivadores iriam delinear o percurso que você deveria traçar em sua redação. Visto que eram raríssimos os candidatos que sabiam, tecnicamente, o que era essa tal de manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados da internet. Ou seja, desse modo, os textos motivadores não somente eram uma alternativa importante, como também eram a única. O que eu estou querendo dizer com isso? Conhecimento técnico, minha gente, significa conhecimento aprofundado. Então, você é uma pessoa que tem, de fato, uma formação naquela área do conhecimento, um conhecimento bem específico, uma leitura especializada, e saberia discutir, numa proposta de redação, sobre manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Mas, na minha fala agora, você poderia soar para você um estranhamento. Eu sou para aí. Como é que uma prova, como a do Enem, exigiria de um candidato, por exemplo, de 17 anos de idade, que ele tivesse conhecimento específico sobre um tema? Não importa se é esse tema ou não. O que importa é que seria conhecimento específico. O que é que pensaria uma prova como essa? O que é que pensaria uma prova como essa ao exigir conhecimento específico de um candidato que está terminando a terceira série do ensino médio? Por exemplo, com 17 anos de idade. Se ele passou todo o seu currículo escolar, toda a sua vida escolar, sem se especializar em nada, até porque não é obrigação de ninguém fazer isso, não é o momento de especialização, então como é que o Enem iria exigir esse conhecimento específico? Perfeito seu raciocínio. A resposta é, ele não exige. O Enem não exige nenhum tipo de conhecimento especializado, verticalizado, sobre nenhuma área do conhecimento. Afinal de contas, por exemplo, em 2017, o tema não foi sobre a formação educacional dos surdos no Brasil? Então, será que o Enem só iria se suceder bem naquela prova? Só iria se suceder bem naquela prova as pessoas que tivessem especialização em educação de surdos? Ou dominasse Libras? Ou fosse tradutor, intérprete? Pois é, isso não tem sentido. Entendeu? Então, assim, não existe isso de você ter que dominar o tema especificamente de modo especializado. Isso simplesmente não existe. Ponto final. O que é que existe? Existe que você precisa ter conhecimento global das áreas do conhecimento que podem legitimar a discussão central da proposta. E a discussão central não é você saber o que é algoritmo. A discussão central não é você ser cientista da computação para poder entender o que está sendo discutido ali. Não é essa a discussão. A gente vai chegar à janela e eu vou mostrar a vocês que ninguém tinha que ser especialista em área do conhecimento nenhuma para conseguir discutir o que estava sendo proposto nesta proposta. Outra constatação, segundo o parágrafo aí, a que devemos chegar, é com relação à temporalidade do tema da proposta. Em geral, nós nos preocupamos muito com as atualidades do ano em que iremos fazer a prova. Ou seja, o candidato bem preparado em 2018 certamente acompanhou boa parte dos fatos que houve nesse ano, com a esperança de que figurassem em uma possível prova de redação. No entanto, ao observarmos os textos motivadores acima, percebemos que todos os textos motivadores foram publicados em 2016. Vejamos, aí está aí, o texto 1 é do dia 9 de julho de 2016. O texto 2, do dia 18 de outubro. O texto 3 é de 2016, é um infográfico de 2016. Até o próprio texto já está mostrando isso. Ó, aqui ó, Internet do Brasil em 2016. Texto 4 é do dia 30 de maio de 2016. Diante disso, entendemos que o acompanhamento das atualidades não pode se restringir apenas ao ano em que se faz a prova, mas também aos imediatamente anteriores. Essa também é outra lição que fica a partir dessa proposta, de tantas outras, que a gente não deve se ater apenas aos fatos do ano corrente.
se preocupar com o ano corrente, se preocupar com os fatos do ano em que a gente se encontra. A gente deve se preocupar, sim, também com o que vem acontecendo nos últimos anos e chamando a atenção da mídia e da população. Muito bem. Partindo para os textos propriamente ditos, agora vamos à análise deles mesmos, pode-se aferir que o texto 1, vamos só relembrar o texto 1 aqui, ó, é esse aqui, falando sobre o que é algoritmo, né? Falando sobre essa tal ilusão de liberdade que está aqui, ó. O texto 1 chega a uma constatação de suma importância para a sua proposta. Os algoritmos propiciam uma falsa ilusão de liberdade. Isto é, o internauta ou usuário não tem, como pensa, liberdade de navegar na internet por onde ele queira ir, mas por onde os algoritmos que, combinados, delineiam o seu gosto e lhe mostram o que eles querem que você veja, escondendo-lhe outra infinita gama de possibilidades de conteúdo, né? Estão programados para lhe levar. Então, galera, tá aí a primeira constatação. Ilusão de liberdade. Aí você diz, professor, agora que eu estou entendendo por que a gente não precisa ser especialista no tema. Porque essa discussão sobre falsa ilusão de liberdade é uma discussão que pode ser feita tranquilamente, né? É uma discussão que pode ser feita tranquilamente por qualquer área do conhecimento, né? De você achar que você é livre, quando, na verdade, na prática, isso não acontece. Então, essa discussão aí, galera, era justamente ela que vocês deveriam ter. Era essa discussão acerca de falta de ilusão. Aliás, de ilusão de liberdade, né? Na verdade, de falta de liberdade, né? Perfeito. Quanto ao texto 2, diz exatamente o mesmo do 1, só que sem a expressão ilusão de liberdade. Mas afirma que, com apenas poucas palavras, o gosto do usuário é transformado em código, gerado um algoritmo, e a partir dali, tudo será redirecionado para aquele gosto denotado nas palavras que você apenas uma vez digitou. Certamente, você deve estar se lembrando dos incômodos cookies e pop-ups que aparecem dias depois de você ter pesquisado um tênis, um celular, um livro, uma roupa, um conteúdo da escola, não importa. Haverá sempre uma Netshoes, uma Amazon, um Mercado Livre ali importunar. A partir disso, podemos tirar outra constatação. Os algoritmos têm cara, cor e nome e não são nem um pouco baratos. Eles, ao contrário, são financiados por essas mega empresas citadas acima e por outras centenas delas, que direcionam o seu comportamento para uma única finalidade: comprar. Não importa se produto ou ideia. Então, o que é que acontece com esses algoritmos, pessoal? Eles são vendidos. Quem é que coleta, professor? A Google. A Google é quem coleta esses algoritmos todos, né? E eles são vendidos para as empresas. E elas pegam os dados, você não para essas empresas você não tem nome, não tem identidade, você tem um número, certo? Só que esse número é muito valioso. Esse número mostra o que você gosta, esse número mostra o limite do seu cartão de crédito, esse número mostra quanto você vem comprando nos últimos anos, certo? O que você vem comprando, e aí a Google coleta tudo isso e vende essas empresas, esse chamado de microdados. Minha gente, por que existem tantos vazamentos de dados misteriosos? Hackers aparentemente inocentes, um nerdzinho dentro de um apartamento lá no centro de São Paulo, pegam um monte de dado e vazamento. Vazamento? Minha gente, não existe esse vazamento não. Isso foi proposital. Ele foi pago para isso. Certo? Isso foi pago para isso. Esse vazamento, de vazamento não tem nada. Isso foi entrega de dados. Esses dados foram entregues a essas empresas. E muitas vezes, agora, com característica de vazamento, a preço de banana.
Quando for daqui uns dias, você começa a receber e-mail que nunca recebeu na vida. Ou até pior do que isso, você pode ter seu cartão de crédito clonado, tem que mudar a senha. Bom, uma série de fatores. Então, esses dados, eles são vendidos e aí as empresas passam a direcionar o seu gosto. Você passa a nem querer ler aquele tipo de notícia, a nem querer comprar aquele produto e termina comprando. E termina lendo, termina se aprofundando, vai lendo mais, procurando mais, pesquisando mais. Mas você não queria fazer isso. Mas apareceu, por curiosidade, você tocou e começa a direcionar. Um clique é necessário para o seu perfil ser delimitado. Aí o que acontece? Nós tiramos essa discussão do âmbito tecnológico e levamos para o âmbito filosófico. Quando a gente leva para o âmbito filosófico, a gente passa a entender que isso é algo muito degradante para o indivíduo. Né? Poxa, num mundo tão amplo como o da internet, eu não tenho direito de ler o que eu quero. Eu não tenho liberdade de escolher para onde eu quero ir. Eu estou indo somente para aqueles cantos que um dia eu já fui, não posso ir para canto nenhum diferente. Você pode. Só que você só pode quando você experimenta sair do caminho para onde você sempre vai, pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Quando você experimenta sair desse caminho pelo menos uma vez, aí sim. Aí você começa a ter os contrastes dos algoritmos. Aí eles começam a aparecer uma vez para um ponto de vista que você um dia leu, outra vez para outro. E aí o seu horizonte começa a se abrir mais. Mas enquanto isso não acontecer, eles não vão, de graça, aparecer. Ah, eu sou uma pessoa que só costumo ler notícia, artigo, né, discussões de um grupo político ideológico. Não se preocupe, que não vai ser o algoritmo do outro grupo ideológico que aí, olha aqui, o que eu tenho novidade para tu. Não. O algoritmo que você está comprando, sem ser em dinheiro necessariamente, o algoritmo que você está consumindo, ele vai ficar vindo cada vez mais. Beleza? O texto 3 aparece com a finalidade de justificar o porquê desse afunilamento provocado pelos algoritmos. Mais da metade das pessoas com 10 anos ou mais no Brasil usam internet. Ou seja, a internet hoje é o maior e melhor canal de divulgação do mundo. Esse texto 3, pessoal, ele é um texto muito interessante. Eu não tinha comentado essa natureza de texto com vocês ainda. Vou comentar agora. Existem textos motivadores que têm uma função muito específica e que aparecem em todas as aplicações do Enem. Esse texto motivador é um texto que mostra, essa natureza de texto motivador, é um texto que mostra a relevância do tema. Veja bem. É um texto que mostra a relevância do tema. Então, essa relevância do tema é o seguinte, o texto aparece e você lê e percebe que, ó, esse texto aqui ele é importante. Esse tema aqui é realmente relevante. Você lê o texto e geralmente esse texto apresenta números. Comumente ele apresenta números, certo? Que é para dar aquele ar de fato, importância, né? Mostrar que o tema é de fato relevante. Então, esse texto número 3, ele mostra isso. Ó, por que é que está tendo essa discussão toda? Por que nós estamos discutindo isso? Qual a relevância que tem isso para a nossa discussão? Que eu não estou entendendo ainda que discussão é essa que a gente está querendo fazer aqui agora. Por que a gente está querendo discutir isso? Aí o texto 3 vem e mostra. Olha aí. Mais da metade das pessoas com 10 anos ou mais no Brasil utilizam a internet. Então, se você tem uma população com 210 milhões de habitantes, veja que isso é levado em consideração todo mundo, de recém-nascido a idoso. Certo? 210 milhões de habitantes, segundo o censo do IBGE, 50% das pessoas com 10 anos ou mais utilizam a internet. Então, isso corresponde, minha gente, a uma porcentagem altíssima da população brasileira. Basta que tenha 10 anos ou mais. Pronto. E desse contingente, metade, mais da metade, na verdade, utiliza a internet. Então, a sua informação, a informação que você produz, a informação que você lê, nunca teve a possibilidade de atingir tanta gente de uma vez só, como hoje em dia atinge. Beleza? Por fim,
no que diz respeito ao texto 4, ao reforço da falta de liberdade do usuário. Quando se discute sobre os trending topics, que são eleitos pelo critério de relevância. Mas o que é relevante? Para o autor do texto, Tom Chatfield, o que está em jogo não é tanto a questão homem versus máquina, mas sim decisão informada versus obediência influenciada. Então, assim, não é a relação meramente homem versus máquina. Eu contra o computador, eu contra a internet. Uma coisa é você escolher a sua informação. Outra coisa é você obedecer ao que lhe é colocado. Que é o que acontece. Certo? Por isso que ele puxa a discussão a partir disso. Dentro do exposto, conclui-se que, usando proficientemente os textos motivadores, o candidato ou a candidata bem preparado e bem orientado, como vocês estão sendo, já saberiam que o texto dele deveria caminhar pela questão da falsa liberdade ou da ausência de liberdade, provocada por essa manipulação do comportamento do usuário por meio dos algoritmos. Assim, de cara, já se está evitando discorrer sobre inutilidades ou percursos que deveriam levar o aluno ou a aluna a um possível tangenciamento ou até a fuga do tema. Trocando em miúdos, o aluno mais bem informado, ele não iria em busca de discutir inutilidades. Professor, o que são utilidades? O que são algoritmos? Os algoritmos são, aí tecnicamente dizer o que é, aí falar de informática, falar de tecnologia. Não é não é esse o objetivo da proposta. A proposta está falando de um tema aqui filosófico. Não é tecnológico, o tema é filosófico. Ilusão de liberdade. Ilusão de liberdade não é tecnologia, é filosofia. Você acha que ali você não é. Você está aprisionado dentro disso. Aí você, professor, peraí, então quer dizer que eu podia usar filosofia para poder discutir um tema dessa natureza? É claro que podia. Por isso que a gente pode pegar repertórios e torná-los pertinentes, torná-los produtivos. Sem essa compreensão dos textos motivadores, de que modo você conseguiria trabalhar bem esse tema? Seria praticamente impossível. Entendeu? E, na minha opinião, esse foi um dos melhores temas que o Enem já aplicou até hoje. Foi um tema complexo, de uma complexidade razoável, não foi muito complexo, nem foi banal, né? Foi um tema de uma complexidade razoável e que mesclou, né? Houve uma mescla entre a complexidade da filosofia e a simplicidade de discutir as concepções da tecnologia. Então, isso para mim foi de muita valia, né? Nesse tema em específico. Muito bem. Utilizando agora, pessoal, o texto motivador na argumentação Enem 2018. Vamos lá. Então, é o uso do... Lembrando que o uso na argumentação, ele deve ser, na maior parte das vezes, com finalidade de exemplificação. Além disso, o intenso contato com a internet torna essa ferramenta praticamente parte do próprio ser, o que representa mais uma causa para a intensa manipulação de dados pelos algoritmos. Então, isso aí seria o argumento, né? O intenso contato com a internet torna essa ferramenta, no caso da internet, praticamente parte do próprio ser, o que representa mais uma causa para a intensa manipulação de dados pelos algoritmos. Assim, para referenciar essa relação, o historiador israelense Yuval Harari, em Sapiens, uma breve história da humanidade, afirma que no futuro a tecnologia poderá hackear os seres humanos. Diante disso, não muito distante da nossa realidade atual, o internauta brasileiro é condicionado a navegar não por onde ele queira, mas por onde pequenos algoritmos que definem o seu perfil de usuário querem que vá. O que faz com que, de certo modo, as escolhas pessoais e, por que não, a personalidade do indivíduo sejam modificadas, que talvez seja o que Harari chamou de hackear. Desse modo, essa situação revela-se muito plausível no Brasil, uma vez que mais de 60% da população, com 10 anos ou mais, utiliza a internet, segundo o IBGE, em 2018. Olha só, qual foi a ideia aqui? Um dia,
essa manipulação ela só é possível porque a internet é muito presente na vida dos indivíduos. Muito presente. Olha o percurso do raciocínio, certo? Olha o percurso do raciocínio da gente. Isso só é possível porque a internet ela vai ser de uma presença assídua, certo? Dentro da nossa realidade. Perfeito? Como é que eu vou trazer, Gui, um texto motivador que consiga legitimar essa minha ideia? O texto motivador que mostra quantos por cento da população brasileira usa a internet. E aí, isso é o que está no texto motivador. Eu trago algo de fora dos textos motivadores, a partir de agora. Agora eu trago algo de fora para poder legitimar. Eu trouxe o Yuval Harari, que diz que a internet um dia vai hackear seres humanos. Certo? A gente está tão imbuído em tecnologia que um dia nós iremos, tanto é que a defesa principal dele, da obra Sapiens, né? A gente vai analisar essa obra ainda, aqui no curso. Uma parte dela, porque ela além de ser imensa, em termos de extensão, ela faz um percurso pela história da humanidade completo. Então, não tem como a gente analisar rapidamente, né? Mas a tese de Harari, nesse livro, é que nós colocaremos fim à perpetuação da espécie Homo. Ou seja, nós iremos perder a natureza de humano, justamente por causa da tecnologia. Porque, na defesa de Harari, nós até hoje temos o mesmo DNA do primeiro Homo sapiens. O nosso DNA é o mesmo, o comportamento é diferente, mas o código genético é exatamente o mesmo. Então, para ele, por causa da tecnologia, nós iremos pegar esse código genético e modificar para dar origem a outra espécie que não tenha mais o código genético humano. E aí ele diz, ele coloca essa frase lá, né, que um dia a internet ainda vai hackear seres humanos. Pensando nisso, hackear seres humanos é manipular, né? Não é apenas clonar, né? É roubar seres humanos, né? É criar de acordo com a necessidade em que se encontra. Beleza? Então, qual foi o percurso que o parágrafo fez aí, né? Diante disso, não muito distante da nossa realidade atual, o internauta brasileiro é condicionado a navegar não por onde ele queira, mas por pequenos algoritmos que definem seu perfil do usuário, certo? Por meio de que pequenos algoritmos querem que ele vá. O que faz com que, de certo modo, as escolhas pessoais e, por que não, a personalidade sejam modificadas, o que Harari talvez tenha chamado de hackear. Então veja que agora houve a interpretação. Eu disse o que Harari disse, agora eu vou analisar a fala dele de acordo com a situação em que eu estou discutindo, que no caso é o tema da proposta, e depois eu trago uma exemplificação. Baseado em que eu posso afirmar que a gente um dia pode ser hackeado pela internet. Ora, se em 2020, 2018, agora estamos em 21, se em 2018, 60% da população com 10 anos ou mais tinha acesso à internet, avalie hoje, avalie daqui a 10 anos, a 15, a 20, a 50, a 100 anos, porque a tecnologia, ela não regride. A tecnologia não regride. Nós podemos até regredir. A tecnologia não regride, a tecnologia só avança. Entendeu aí como é que é amanhã? Então, houve uma compreensão aí interessante da proposta neste parágrafo em evidência. Muito bem. Agora passaremos à proposta do texto de 2019. Muito bem. Esse tema aí deu o que falar, né? O tema teve uma quantidade de tangência relativamente alta, porque houve uma má compreensão da proposta, levando em consideração, novamente, o quê? Os textos motivadores, né? Lembrando que o tema 2019, para quem não está lembrado, né, é justamente esse aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem não. Não sei se eu coloco. A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Não tem aqui não. Não tem em canto nenhum não. Mas, só para lembrar vocês. A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, neste ano,
houve muitas tangências, porque muita gente escreveu, né, escreveu a proposta falando sobre acessibilidade, o que lembra, evidentemente, o acesso das pessoas deficientes ao cinema. Né? Tudo isso por causa da palavra acesso. Tá? Professor, tá, beleza. Houve a confusão, mas onde era que eu ia descobrir a que se referia a palavra acesso? Onde é, minha gente, que a gente vê isso? Aonde é que nós tiramos todas as dúvidas sobre o que é que a proposta quer de nós? Evidentemente, nos textos motivadores. É lá onde a gente consegue coletar todas essas informações. Tá bom? Então não esqueçam nunca disso. Quem deu uma lidinha rápida, uma passada rápida nos textos motivadores, conseguiu desenrolar essa proposta sem maiores dificuldades. E, de fato, não era uma proposta difícil, comparada com essa de 2018, então nem se fala. Eita, trouxe um cafezinho preto. Sem açúcar. Forte. Vamos embora. Análise dos textos motivadores da proposta de 2019. Vamos lá. Texto 1. No dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema, que ele adquiria um aparelho e Lumière desencorajou-o. Disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo que o público, no início, se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve. Logo cansaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias, de geração em geração, durante já quase um século. Então aí, nós temos um texto mostrando a origem do cinema. Texto 2. Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal, porém, levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Beleza? Está aí a concepção de cinema de Edgar Morin, filósofo francês. Texto 3, esse texto é importantíssimo, minha gente. Da telona para as telinhas. Cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema. E o interesse por filmes tem destaque no consumo de TV. Entenda. Aí tem esse quadrinho aí. Ó. Nos últimos 5 anos, a penetração do cinema cresceu 43% entre os brasileiros. Vamos aos dados. 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente. Tá aqui, esse tá daqui, ó. Tá bom? 19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema. 17% da população frequenta o cinema no total. 17% da população frequenta o cinema no total. E 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes na TV. Beleza? Texto aqui de 2019, infográfico. Parece até um infográfico bem despretensioso, mas a gente vai conversar sobre ele daqui a pouco. O texto 4 diz: o Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado. Quase 3.300 salas em 1975, uma para cada 30 mil habitantes, 80% em cidades do interior. Desde então, o país mudou quase 120 milhões de pessoas. A mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Em 97, chegamos a pouco mais de 1.000 salas. Com a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou.
o número de cinemas duplicou até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de suficiente, o Brasil é apenas o 60º país na relação de habitantes por sala. Ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas. O Norte e o Nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Perfeito. Vamos embora. O texto 1 tem a finalidade de contextualizar a discussão, de situá-la em um cenário, e para isso retoma a origem do cinema a partir dos famosos irmãos Lumière, inventores de tal arte. Esse texto tem a serventia de abrir a mente do candidato para localizá-lo na discussão, a fim de que, mesmo uma pessoa com menos informação possível sobre o tema, tenha conhecimento do que foi o cinema. Então, vejam bem, acabei de falar isso com vocês ainda há pouco. Existem textos motivadores que servem para mostrar a relevância do tema, servem para localizar o leitor na discussão. Porque muitas vezes esse leitor ele não está nem localizado na discussão. Ele não sabe de nada do que está no texto. Nada. Existem textos motivadores que têm a função de dizer assim, ó, o tema fala sobre isso. Vamos lá. Vamos tentar entender como é que funciona aqui. Afinal de contas, pessoal, o nome dos textos é motivadores, não é de graça, não. É para serem de fato, motivadores. Você precisa se sentir motivado a escrever, né, a partir deles. O texto 2 é o conceito de cinema para o sociólogo francês Edgar Morin. É interessante perceber que uma inferência possível para esse texto é a de que ele estaria chamando a atenção para o fato de que o cinema só seria possível de acontecer com a presença do espectador, uma vez que esse tem a função de registrar e restituir a existência. Dessa forma, sem a democratização do acesso a tal recurso, não há como a maioria das existências serem restituídas e registradas. Portanto, o cinema também é uma questão identitária de projeção do eu na tela. Veja que coisa importante. Por isso que eu falei que aqui naquele texto de Gaborran daria para tirar uma dedução interessante. Se o cinema, de acordo com o sociólogo, tem a função de restituir a existência, quanto mais pessoas forem ao cinema, mais existências restituídas nós teremos na tela. Ok? Isso é uma dedução lógica, não tem muito trabalho para pensar nisso. Porém, com essa falta de democratização, com tão poucas pessoas tendo acesso ao cinema, como é que essas existências serão restituídas? Como é que nós conseguiremos ter tantas existências restituídas se nós não temos condições, né, de ir ao cinema para vermos a nossa existência materializada lá na tela? Então, automaticamente, o que a gente pensa? Nós podemos o quê? Nós podemos trazer, certo? Nós podemos trazer essa relação argumentativa para a oposição ou para a concessão, né? Então, embora Edgar Morin diga isso, na prática não é o que acontece na realidade. Inclusive, contrastar, por isso que eu digo que a gente tem que analisar o contraste entre os textos motivadores. Não obrigatoriamente o contraste, mas a relação discursiva que tem entre eles. O texto motivador, esse infográfico que está sendo veiculado aqui, ele entra em contraste exatamente com o outro, com o 4, que fala sobre a quantidade de salas. Entendeu? Então, assim, Edgar Morin discute que a existência é restituída na sala de cinema, mas com a elitização pregada lá no texto 4. Como é que essa restituição vai acontecer?
Se a sala de cinema se localiza exatamente nos shoppings, né? Se os shoppings são lugares de glamourização, tanto é que os movimentos da sociedade, né, as águas móveis da cultura, não têm a mínima condição de sustentar-se a partir de uma perspectiva dessa, que os rolezinhos, por exemplo, colocaram em xeque, né, a posição de um shopping center. Então, os shopping centers passaram a ser palcos de rolezinho da população periférica, que no seu estilo de se vestir, no seu estilo de se portar, iam para os shopping centers de modo extremamente à vontade. Isso nunca aconteceu. Só aconteceu devido a esse movimento de encorajamento, de romper com esse tipo de pensamento. Mas, agora vem a contrapartida. Eles podem até passar da porta do shopping. Agora, lá dentro, não fazem absolutamente nada que não seja dar rolê. Né? Não adquirem, não compram, não usufruem, porque não tem dinheiro para isso. Então, há de se pensar também nessa relação discursiva aí. O texto 3, nós consideramos um dos mais importantes, porque ele, juntamente ao 4, esclarece-nos o porquê da proposta. Em todas as propostas de redação do Enem, há sempre um texto motivador que justifica a proposta de redação. Falamos sobre isso ainda agora. Isto é, que revela que a discussão que está sendo feita é de fato importante ou pertinente. Então, no caso do 3, os dados nos trazem uma inferência importantíssima. Ora, pensemos juntos. Se 88% dos telespectadores do Brasil assistem a filmes na TV regularmente, por que apenas 19% desse público vai ao cinema? Será que é porque não gosta? Além disso, mesmo que a população que vai ao cinema no Brasil tenha crescido 43%, ainda somente 17% da população total frequenta o cinema. Ou seja, antes desse aumento, apenas 7,3% da população ia ao cinema. Desse modo, esse texto motivador está nos levantando alguns questionamentos acerca dessas discrepâncias discutidas anteriormente. Essas contas, pessoal, fui eu quem fiz, né? De que o acesso ao cinema, essa parte aqui está aqui, cresceu 43%, tá aqui, ó. Aqui, ó, nos 5 anos, a penetração dos cinemas cresceu 43%. Mas, mesmo assim, no fim das contas, ó, 17% da população frequenta. Aí você pega 17% e tira 43% de 17%. No final das contas, antes desse crescimento, ou seja, antes dos últimos 5 anos, levando em consideração a referência da pesquisa, né, a data da pesquisa que foi feita aqui no infográfico, que foi 2019, ou seja, antes de 2014, 7,3% da população ia ao cinema. Entendeu? Então, olha só, 88% dos telespectadores do Brasil, ou seja, das pessoas que assistem TV, assistem a filmes na TV. Mas desses, 19% apenas vão ao cinema. Quem é a pessoa que assiste a filme na TV e que não tem vontade de ir para o cinema? Que não quer ir para o cinema? Não tem isso, pô. É raríssimo você encontrar alguém que não gosta do cinema. A maioria gosta, a maioria dos telespectadores, ou não. Eu não sou um telespectador. Eu sou uma pessoa que assiste muito pouco televisão. Eu só assisto televisão para jogo de futebol e para programas religiosos. E eu adoro cinema. Entendeu? Então, assim, se tanta gente assiste a filme na TV e tão pouca gente vai ao cinema, isso não pode ser uma questão meramente de gosto. Ah, eu não quero ir ao cinema. Ah, eu não gosto. Eu só gosto de assistir filme na televisão. Conversa. É falta de oportunidade. Por fim, o texto 4 responde ao questionamento feito na análise do 3. Por que apenas 19% dos 88% que assistem a filme na TV regularmente vão ao cinema? Uma intensa má distribuição de salas de cinema ocasionada por vários fatores, dentre os quais
o processo de urbanização acelerado, que desinteriorizou as salas de cinema, e a tão famosa presente desigualdade social. Uma vez que a maior parte das salas de cinema do Brasil está situada nos shopping centers, o que por si só já afasta a população menos favorecida de apreciar as telonas. Antes de nos revelar tudo isso, o texto 4 também sinaliza possíveis propostas de intervenção social para a democratização do cinema. Ampliação das salas, reinteriorização, instalação de mais salas nos shoppings da periferia, criar uma relação entre gratuidade do cinema e a escola. Então, isso tudo também está no texto 4, né? De modo a nos localizar melhor. Então, veja que a relação entre os textos motivadores, ela deixa a proposta entregue a vocês de graça. A proposta número 4, minha gente, o texto número 4, ele tem relação com o 3, tem relação com o 2. Com o 2 é uma relação de oposição. Com o 3 é uma relação de complementaridade ou de exemplificação. Agora eu lhe pergunto, se vocês não tivessem sendo orientados dessa maneira, quando é que vocês iriam descobrir isso? Vocês iriam continuar olhando para os textos motivadores e fazendo de conta que eles estão ali figurativamente, para preencher um espaço que poderia ser vazio. E não é. Eu acho que já deu para perceber que não é. Beleza? Agora vamos utilizar um texto motivador aqui na argumentação de 2019. A princípio, é válido ressaltar que a inobservância estatal, no que diz respeito aos direitos do cidadão, é uma potencializadora da problemática em questão. Esse é o argumento que vai ser definido no parágrafo. Assim, destaca-se que, segundo a Constituição Federal de 1988, todo cidadão brasileiro tem direito à cultura e ao lazer. No entanto, paradoxalmente ao que se apresenta na Carta Magna Brasileira, não é isso que se percebe na realidade. Desse modo, exemplificando tal realidade, segundo dados divulgados pelo portal da Ancine, o Brasil é apenas o 60º país do mundo na relação a habitantes por sala, evidenciando o descaso do poder público, principalmente com os menos favorecidos, tanto financeira quanto geograficamente, o que inflama ainda mais o ferimento à Constituição e, por conseguinte, acentua a falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, olha só, destaca-se que, presta atenção, segundo a Constituição de 88, repertório sociocultural extra-texto motivador. Diz o que diz a defesa do parágrafo é: a negligência estatal, a inobservância estatal potencializa o problema da falta de democratização. Traz a Constituição, certo? Que diz que todo cidadão brasileiro tem direito à cultura e ao lazer. Certo? Mas, paradoxalmente, algo que se aprende na Carta Magna, não é isso que se percebe na realidade. Desse modo, exemplificando tal realidade, segundo dados divulgados pelo portal Ancine, o Brasil é apenas o 60º país na relação habitantes por sala, evidenciando o descaso do poder público. O que foi feito com o texto motivador, meus amores? Exemplificação. Usamos um texto motivador para exemplificar a negligência do poder público em investir, provavelmente, possivelmente, na construção de salas de cinema. Trouxe o repertório de fora dos textos motivadores, depois trouxe o repertório dos textos motivadores para legitimar. Eu acho que vocês já estão entendendo aí mais ou menos como é que usa eficientemente um texto motivador. Tá bom? Mas, para não restarem dúvidas no que diz respeito a isso, vamos continuar a nossa análise aqui, partindo agora para a proposta de 2020. Tá bom? A proposta do ano passado. Beleza? Inclusive os resultados, né, do nosso desempenho de 2020 já está disponível, né, no nosso Instagram. E vocês podem contemplar lá o resultado fantástico, né, que os nossos alunos tiveram. E, se Deus quiser, daqui a mais ou menos um ano, serão vocês que estarão ali figurando aquelas carinhas naquela página, estourando a nota de redação. Beleza? Contem comigo. E com Norma. Saúde. Vamos lá.
Proposta de 2020. Texto 1. Lembrando que essa proposta tem como tema, né, estigmas relacionados às doenças mentais no Brasil. Vamos lá. Texto 1. A maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental. Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e sabem procurar ajuda quando têm dificuldade em lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Este é o texto 1. O texto 2 trata. A origem da palavra estigma aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas. Por extensão, em um período que remonta à Grécia Antiga, passou a designar também as marcas feitas com ferro em brasa em criminosos, escravos e outras pessoas que se desejava separar da sociedade correta e honrada. Essa mesma palavra, muitas vezes, está presente no universo das doenças psiquiátricas. No lugar da marca de ferro, relegamos preconceito, falta de informação e tratamentos precários a pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mentais graves. Achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura está relacionado a um ideal de felicidade que não é igual para todo mundo. A tentativa de se encaixar nesse modelo cria distância dos sentimentos reais a quem os demonstra é rotulado. E quem os demonstra, é rotulado, o que progressivamente dificulta a interação social. É aqui que redes sociais de enorme popularidade mostram uma face cruel, desempenhando um papel de validação da vida perfeita e criando um ambiente em que tudo deve ser mostrado em seu melhor ângulo. Fora dos holofotes da internet, porém, transtornos mentais mostram-se mais presentes do que se imagina. Texto número 2. E o texto 3, né, tá aqui, Socorro Brasil, né, ou a quantidade, né, números, 322 milhões de pessoas vivem com depressão, mais de 11 milhões e meio de brasileiros têm depressão no mundo, né, aqui no Brasil mais de 11 milhões, né, uma a cada 20 pessoas, né, tem problema de saúde mental. A depressão é a doença mais incapacitante do mundo, segunda causa de afastamento de trabalho, né, o Brasil é o país mais depressivo da América Latina. O número de mulheres afetadas pela depressão é 30% mais elevado que o dos homens. $1 trilhão é o valor da perda econômica mundial gerada pelas consequências dos transtornos mentais, segundo dados da OMS 2017. Pronto. Então tá aí, textos motivadores riquíssimos. Eu tenho um elogio muito forte a fazer a prova do Enem. A prova do Enem nunca errou, nunca trouxe texto motivador que não ajudasse ao candidato ou à candidata a conseguir um percurso textual bem feito. Os textos motivadores do Enem são sempre muito bem colocados, muito bem aplicados. Para início da nossa conversa sobre esta proposta, precisamos analisar sua frase tema. Assunto: doenças mentais. Tema: estigmas relacionados a essas doenças no Brasil. Né? A frase completa é estigmas relacionados às doenças mentais no Brasil. Diante disso, percebe-se que o encaminhamento textual atento não iria dissertar apenas sobre doenças mentais, o que são, como se caracterizam, quais são os seus números no Brasil, etc. Mas também relacionar
os impactos que os estigmas com relação ao tratamento delas causam. Lembrando, caso o texto dissertasse e argumentasse apenas sobre o assunto, estaria tangenciando o tema. Então não adiantaria dissertar apenas sobre doenças mentais. E eu quero relembrar a vocês algo muito importante. Não, olha, tocar no tema, dissertar, falar sobre o tema, não vai garantir que você tenha a sua completude de discussão feita. Você precisa desenvolver o tema por completo. Desenvolver. Então, se tem estigmas e se tem doenças mentais, você precisa argumentar sobre os dois. E não falar, o que são estigmas? O que são doenças mentais? Sim. E aí? Isso não é nada. Primeiramente, que você está fugindo da tipologia textual. Você não está argumentando, está só dissertando. Primeiro ponto. E o segundo ponto é que você não está desenvolvendo. Só é válido o desenvolvimento. Falar sobre, tocar no ponto, falar por cima, nada disso é válido. É para desenvolver. Tá bom? Quando eu falo desenvolver, eu falo argumentar, eu falo elucidar, né? Eu falo fazer uma série de operações argumentativas que irão, né, contribuir para a sua redação. Agora vamos à análise do texto motivador. Certo? Olha só, com relação aos textos motivadores propriamente ditos, tivemos em 2020 uma novidade. A quantidade de textos que se apresentou sob o número de 3. Exceto isso, como sempre, o Enem foi muito feliz em sua escolha de textos motivadores, de forma que se cumpra sua função primordial, a de orientar o caminho textual a ser percorrido e de esclarecer possíveis dúvidas que surjam na interpretação da proposta e na apreensão da frase tema. Quanto ao texto 1, extraído do site da Secretaria de Saúde do Paraná, tem um papel fundamental na compreensão da proposta. Evidenciar que o candidato ou a candidata pode atribuir saúde mental a vários estados psicológicos e não somente a ausência de doenças mentais. Saúde mental é mais complexo. Diz respeito, sobretudo, a saber lidar com um mix de sentimentos que permeiam o ser humano em suas diversas dimensões. Esse texto auxilia, sobretudo, a sistematizar a concepção de saúde mental no texto, evitando justamente preconceitos, estigmas do tipo quem tem depressão ou ansiedade ou síndrome do pânico precisa buscar tratamento ou ajuda. Quem não tem, não precisa. Então, o texto 1 amplia a nossa discussão acerca de saúde mental. É um texto que localiza muito bem o leitor, é um texto que dá uma ideia interessante sobre o que seria saúde mental, o que é saúde mental. No que diz respeito ao texto 2, julgamos ser o mais importante da coletânea, porque ele esclarece a maior dúvida que poderia pairar sobre quem estava realizando esta prova. O que significa estigma? A primeira pergunta que alguém faria para aquele tema é justamente esta. O que é estigma? O que é que se quer dizer quando alguém está falando de estigma? Né? E aí, claro, o texto motivador número 2 apareceu para resolver esse problema. Né? A resposta para essa pergunta era definidora no encaminhamento textual, uma vez que, a partir dela, o candidato ou a candidata iria abordar corretamente o que era estigma e sua relação com o que ocorre com as doenças mentais no Brasil. Estigma é, aqui, adotado como marca preconceituosa, cravada no tratamento dos distúrbios da mente, o que faz com que eles, além de permanecerem, aumentem. Essa relação era imprescindível para a correta abordagem do texto. Por fim, quanto ao texto 3, ele é aquele recheado de dados. Logo, você já aprendeu aqui. É muito bom para ser utilizado como exemplificação. Cada número posto nesse texto
é um exemplo de como a realidade brasileira quanto aos distúrbios mentais é grave, sobretudo a depressão. Além do mais, uma pergunta cabe a esse texto. Qual a relação desses números com os estigmas? Porque pensem, os dados que estão expostos no texto motivador 3, aparentemente só trazem à luz números sobre a depressão, sobre gastos com doenças psíquicas, mas não há nenhum dado falando sobre estigmas relacionados às doenças, que é o centro do tema. Diante disso, o que podemos deduzir? Que um dos motivos pelos quais esses números estão assim é exatamente o excesso de estigma. Essa relação é possível. Então, o texto 3, ele tem um monte de dados, um monte de números, mas eles não têm a relação, eles têm os números, mas não têm a relação argumentativa para você utilizar. Você não poderia utilizar esses dados de todo jeito, até porque eles falam de depressão. Aí você perguntaria, meu Deus do céu, e como é que a gente ia conseguir relacionar esses dados de depressão com os estigmas relacionados às doenças mentais? O que tem a ver nesse texto? Ora, pessoal, o texto mostra que a depressão é uma doença avassaladora e que vem aumentando a cada dia mais. Se o tema trata de estigmas relacionados às doenças mentais e um dos textos motivadores traz uma doença mental, a mais grave delas, traz uma doença mental psíquica, e com tantos números avantajados, uma relação é possível. Ela não é a única, mas é uma relação possível. A depressão só está como está também devido aos estigmas para o seu tratamento. Tudo bem até aí? Espero que estejam entendendo. Vamos finalizar nossa aula com a análise de um texto motivador aqui na argumentação em 2020 que vocês poderiam fazer. Diante disso, primeiramente, é válido ressaltar que o receio de pedir ajuda para tratar as doenças mentais é uma mola propulsora para a perpetuação e para o aumento desses problemas. O receio de pedir ajuda para tratar as doenças mentais é uma mola propulsora para a perpetuação e para o aumento desses problemas. Ou seja, o medo de pedir ajuda aumenta, contribui para o aumento. Assim, de acordo com o site Vitude, pedir ajuda para doenças físicas é sinônimo de coragem. Já para doenças psicológicas, é vergonhoso. A partir dessa constatação, verifica-se que esse tipo de comportamento é extremamente nocivo a quem passa por tais patologias, porque o paciente se priva do diálogo por causa da vergonha e esconde algumas doenças que podem comprometer seriamente seu convívio social e suas atividades laborais, levando-o a um estado de prostração elevado e, quem sabe, até ao suicídio. Diante disso, exemplificando tal realidade, dados da OMS de 2017 apontam que mais de 11,5 milhões de pessoas têm depressão no Brasil. Portanto, pode-se inferir que um dos principais motivos pelos quais essa doença se torna tão violenta nesse aspecto é a falta de procura por tratamento. Como vocês já sabem, o trecho sublinhado, repertório de fora dos textos motivadores. Certo? Dizendo o quê, professor? Pedir ajuda para doenças físicas é coragem, para doença psicológica é vergonhoso. Aí faz-se a relação, né? Esse tipo de comportamento é nocivo, faz a relação de causalidade, lança um efeito e diz, ó, um exemplo disso é que mais de 11 milhões e meio de pessoas no Brasil têm depressão. Ou seja, uma boa parte desse pessoal que tem depressão no Brasil tem a doença porque não pediu ajuda. E não pediu ajuda porque é vergonhoso pedir ajuda para doenças psicológicas, porque é tratado como sendo, as doenças psicológicas são tratadas de modo diferenciado, né? Elas são tratadas como capricho, né? Elas são tratadas como frescura, né? A palavra frescura não é muito técnica, mas é muito utilizada amplamente, né? Como não sendo algo sério e que precisam devidamente de serem tratadas. Tudo bem?
Muito bem, meus amigos. Obrigado aí pela presença de vocês. Próxima aula, olha aqui a recomendação. Trocando em miúdos, você só obterá nota 200 na competência 2 se você utilizar como base da sua argumentação repertório sociocultural produtivo extra texto motivador. Então, recomendação que fica, não utilizem apenas textos motivadores nos textos de vocês, certo? Se utilizar, não tem como fechar a competência 2 de jeito nenhum. Ok? Eu me despeço por aqui, agradeço a compreensão, agradeço a paciência, espero que vocês estejam todos bem e espero que vocês consigam lograr êxito nos estudos. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Até mais, se Deus quiser.